O que pode substituir o jantar para emagrecer? Quem prestar atenção nesse vídeo vai descobrir uma grande informação que muita gente cobra caro para ensinar. Tô avisando, presta atenção. Existe uma questão aí de estratégia alimentar que você precisa ter durante a refeição da noite para você ter melhores resultados no seu emagrecimento. E hoje eu vou contar o segredo nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Antes de qualquer coisa, eu vou repetir. Para emagrecer, você tem que seguir os 4 passos: comportamento, estratégia alimentar, ganhar músculos e manter a motivação. E os 2 primeiros passos, comportamento e estratégia alimentar, andam de mãos dadas. Significa que, se você estiver com seu comportamento em dia, tranquilo, controlado, você consegue executar uma boa dieta. Por outro lado, dependendo do que você comer na sua dieta, você pode controlar o seu comportamento ou você pode piorar o seu comportamento. Então você tem que ter uma grande estratégia ao longo do dia para que suas refeições sejam sempre intencionais. Ou seja, cada refeição tem um objetivo. A refeição da noite tem o objetivo de te fazer dormir bem, passar a noite sossegado e acordar pela manhã sem fome. E por isso ela é uma refeição estratégica. Você tem que ter muito cuidado com a refeição da noite. Porque se você dormir mal, se você tiver insônia, se você não conseguir, por exemplo, ter um descanso durante a sua noite de sono, isso vai impactar diretamente nos seus resultados, vai comprometer tudo. Precisa dormir bem para conseguir emagrecer. E eu vou te explicar exatamente o que você deve fazer. Mas antes, eu vou só pincelar algumas coisas aqui sobre alimentos. Coisas rápidas. Para você ter mais detalhes, assiste os outros vídeos aí. Já passamos de 400 vídeos aqui no meu canal. Estou mandando um monte aí para quem quiser assistir. Não vai faltar informações, boas informações. Olha, proteínas e fibras têm que estar presentes em todas as refeições, porque as proteínas e as fibras matam a fome física. E os carboidratos têm que ser controlados. Se você comer muito carboidrato, você aumenta a fome física. Se você comer pouco carboidrato, você pode ter piora das suas compulsões. Entendeu esse princípio? Não vou dar mais detalhes, porque tem muito vídeo sobre isso gravado aí, já postado aqui no meu canal. Senão o vídeo vai ficar longo. Agora eu vou falar especificamente da estratégia da refeição da noite. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E existem 2 maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas através da internet, que se chama Emagrecimento Online. E por ele eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso, vou solicitar exames para você e, se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, e por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então eu espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo, mas vamos ao que interessa. Aí você chegou em casa do trabalho, cansado ou cansada, mergulhou no seu sofá, se jogou no seu sofá, colocou as pernas para cima, ligou a televisão e aí dá aquela vontade de comer qualquer coisa, porque você trabalhou muito o dia todo, você está merecendo. Aí você chega lá na sua cozinha, aí tem lá um bolo, tem um chocolate, tem um pedaço de queijo, tem um salgadinho, tem qualquer coisa, você come qualquer coisa. É assim que muitas pessoas se comportam quando chegam em casa.
Isso se chama ato alimentar impulsivo. É um ato alimentar emocional. Muitas vezes você não está nem com fome física, não está nem com a barriga roncando. Aí você chegou, trabalhou o dia todinho e quer um merecimento. Existe muito isso. E você tem que ter muito cuidado quando você vai ter a refeição da noite para você fugir desse beliscar. Por isso, a primeira coisa que você tem que ter pronto, não é para fazer não, tem que ter pronto, é alguma coisa para beliscar. Então você chegou em casa, você vai querer beliscar, tem que ter alguma coisa pronta. E essa coisa é o quê? Proteínas e fibras. Vou dar 2 exemplos. Pedaços de queijo branco cortado, proteínas. Mas não pode estar inteiro não, tem que estar cortado já, para você só meter a mão. Abriu a geladeira, olhou, aí tem lá um pedaço de bolo para você pegar uma faca e cortar, ou um potinho de cubos de queijo que é só você abrir, pegar e comer. Quem vai vencer? O cubo de queijo. Só que o cubo de queijo é proteína. O bolo de chocolate não. Outra alternativa é você ter, por exemplo, palitinhos de cenoura. Eu tenho uma paciente que fazia isso. Ela tinha palitinhos de cenoura sempre prontos. Mas não é a cenoura para você cortar e fazer os palitinhos, não. Ela tem que estar pronta. Pronta, só meter a mão e comer. Como se fosse um docinho que sobrou da festa que está lá na sua geladeira. Lembra que a cenoura vai concorrer com outros alimentos, muitas vezes até mais saborosos. Doces, massas, gorduras. Então ela tem que estar pronta. Ela tem que vencer pela prontidão. Então a primeira coisa que você tem que ter é esses artifícios na sua geladeira e no seu armário. Você tem que ter comida pronta de proteínas e fibras. Pronta para o consumo imediato. Para você chegar em casa cansado ou cansada, vai comer qualquer coisa, tem que ter lá proteína e fibra pronto para o consumo. Esse é um ponto de partida. E com relação à refeição do jantar, o princípio é o mesmo. Proteínas e fibras em todas as refeições. Você vai matar a fome com proteínas e fibras. Se você comer um pão com manteiga com café, não tem proteína, não tem fibra. Você vai acordar de manhã com fome, porque você não comeu proteína e fibra. Então você tem que comer proteínas e fibras. Quais são as proteínas? Carnes magras, ovos, leite e derivados, leguminosas. São os alimentos mais ricos em proteínas. Você tem que ter esses alimentos à noite. Fibras, normalmente os vegetais frescos que a gente coloca na salada. Tem que ter. Algumas frutas você pode lançar mão. Cuidado, que existem frutas que são açucaradas, tá? Então você, na sua refeição, tem que ter proteínas e fibras. E os carboidratos? Carboidrato funciona assim, ó. Se você comer muito carboidrato, ele vai provocar fome física. De manhã você vai acordar com fome. Se você comer pouco carboidrato, talvez você não consiga dormir adequadamente. Então você vai comer uma porção de carboidrato que seja interessante para você. Você vai fazer testes. Eu sei quanto eu como de carboidrato à noite. Eu como uma porção de pipoca toda noite. Por volta das 5 da tarde, eu trabalho em casa, aí começa a me dar aquela agonia, é a pipoca. Cadê a pipoca? Cadê a pipoca? Aí eu vou lá, preparo a pipoca e como. Toda noite, assim, final de tarde, início da noite, eu como pipoca. É o momento que eu vou lá beliscar. E à noite? Aí à noite, eu vou na minha proteína e fibras. Aí pode ser várias coisas. Você pode ter, por exemplo, whey com aveia. O whey é um suplemento do leite, mas é proteína. Com aveia, você colocar um pouquinho de achocolatado, que é o carboidrato. Como eu já como pipoca, eu coloco só um pouco de achocolatado para dar um gostinho extra e passo bem. Consigo fazer meu déficit calórico, estou cada vez emagrecendo mais, mantenho as proteínas, estou ganhando meus músculos, estou chegando lá. O processo de emagrecimento é lento. Você não vai emagrecer de uma hora para outra. Então, se você acompanhar os meus vídeos, eu estou completando 2 anos de emagrecimento. Estou chegando. Vou até botar uma foto aqui, ó. Eu era assim, ó. Agora, a coisa está andando. Só que demora. Mas, enfim, voltando para a alimentação. Então, você vai ter proteínas e fibras para matar a fome e o carboidrato para você dormir bem. Se você cortar o carboidrato da noite, pode ser que você tenha insônia. Se você comer muito carboidrato, pode ser que você acorde com fome física. Então você tem que comer a mínima quantidade de carboidrato para que você consiga dormir bem
e não acorde com fome física. Aí você tem que encontrar essa solução. E gorduras? Não come gordura à noite, tá? Gordura é pesado, desnecessário. E as proteínas, você também tem que ter um pouco de cuidado para não exagerar muito, porque tem aquelas pessoas que têm refluxo, procure comer um pouquinho antes de dormir, não deixe para comer na hora de dormir, coma mais cedo, depois você vai fazer qualquer outra coisa e mantenha sempre lá o seu beliscar, proteínas e fibras tem que estar de prontidão. É assim que você passa o seu período da noite tranquilamente. Aqui na minha casa eu tenho duas crianças, a gente tem um armário que eu chamo de janela do carboidrato, porque ele abre, é uma porta de correr, então ele abre, essa porta de correr é abarrotado de carboidrato lá dentro. Tem um pote de doce gigante, como são duas crianças, vive tendo festa de aniversário, cada vez que tem uma festa de aniversário vem lá um pacote de doce naquela caixinha que tem que ter, e aí vai acumulando doce lá. Toda vez que eu abro essa janela, eu fico olhando, fico olhando, fico olhando. Se você não tiver alguma coisa de proteínas e fibras para você comer, você vai acabar comendo doce. Se você tiver doce em casa. Quase todo mundo tem, porque normalmente as pessoas não moram sozinhas. Então tem que ter cuidado com isso. Ok? Em resumo, proteínas e fibras para matar a fome, carboidrato para controlar as emoções. Agora tem uma coisa, hein? Carboidrato não pode ser doce ou massa. Tem que ser carboidrato complexo. Cereais, raízes ou frutas. Aí você escolhe o que você prefere e coloca na sua refeição, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.